Só esperarmos aqui um bocadinho. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Mais uma vez, porque és um Deus que te revelas. Pai, porque te revelas através da tua palavra. Pai, porque tu falas ao nosso coração, através dos outros. Pai, porque tu te revelas através de toda a tua própria criação. Pai, queremos te pedir que nestes próximos minutos tu possas dirigir os nossos pensamentos. Possas agarrar os nossos pensamentos. Até que aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos conversar, possa trazer transformação à nossa vida. Sim. Não seja meramente conceitos ou informações que vão ser passadas, mas que a tua presença transformadora possa estar em nós. Até a que são as barreiras, as desculpas que normalmente colocamos quando ouvimos qualquer tipo de mensagem, para que possam ser derrubadas, possam ser colocadas de fora. Para que seja cada vez menos de nós e mais de si. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu adorava no bairro onde eu cresci antes de me casar era o facto de aquele bairro ser extremamente familiar. Todas as pessoas se conheciam. Eu com frequência entrava na casa dos meus amigos, os meus amigos estavam na minha casa. Era algo bastante normal. E talvez aqueles que viveram em África ou aqueles que agora acabaram de chegar do Brasil certamente relembram este aspecto mais comunitário com alguma saudade. Eu sei que também acontece em ambientes mais rurais. Certa vez fomos visitar a aldeia onde a Rosalina nasceu, no extremo norte de Portugal, ali na zona de Trás-os-Montes, e estávamos hospedados na casa de uns amigos da tia da Rosalina, e a certa altura fomos visitar uma outra família que também vivia na aldeia. A senhora convidou-nos a entrar, perguntou-nos se nós queríamos comer alguma coisa. Na realidade, nem nos deixou responder. A casa tinha 2 andares, ela foi para o andar de baixo. Eu não faço ideia do que tinha lá no andar de baixo, mas de repente ela vem com pão, vem com presunto. Deixou-nos sozinhos naquele andar da casa com o marido que estava acamado. E eu fiquei a pensar, uau, que confiança, que hospitalidade. E faço este histórico. O grande choque para mim foi quando certa vez fui ajudar um casal na mudança de casa. Eles já tinham tudo empacotados, mas a certa altura eles lembraram-se que precisavam de fósforos para aquecer a comida. E na minha ingenuidade eu disse, por que vocês não vão pedir fósforos aos vossos vizinhos? E eles disseram, nós nunca conversámos com os nossos vizinhos. Mesmo apesar de ter crescido num bairro social, num ambiente assim mais comunitário, existiam aspectos naquele bairro que me cediam. A certa altura, um familiar de um dos meus amigos faleceu e os pais dele organizaram um enorme banquete na rua e as pessoas iam lá comer. E eu só perguntava ao meu amigo por que é que eles estavam a fazer aquilo. Qualquer pessoa podia ir lá comer, mesmo que não soubesse o que é que estava ali a passar. E havia pessoas certamente a aproveitarem-se daquela situação para comer de graça. E ele respondeu-me que os pais dele organizaram aquele banquete na rua porque os seus familiares vinham de longe e precisavam de comer. A preocupação deles era receber bem, mesmo que isso significasse certas perdas, mesmo que isso significasse certos aproveitamentos.
A lógica dos pais do meu amigo estava mais focada no prazer de servir do que no resultado em si. Hoje gostaria de contar-vos a história de um homem que organizou uma enorme refeição para os seus amigos e para os seus colegas de trabalho. Este homem estava no seu local de trabalho e o seu emprego era extremamente mal visto pelo resto da população. Ele trabalhava numa espécie de repartição de finanças públicas, era cobrador de impostos, e estes cobradores de impostos exigiam impostos altíssimos da parte daquela população. Aquela população estava completamente asfixiada com tanta cobrança. Só para terem uma ideia dos impostos que eram cobrados naquela altura, os impostos cobrados correspondiam a 25% da colheita. Ou seja, tudo aquilo que era de alguma forma recolhido tinha que ser devolvido em forma de imposto, um quarto tinha que ser devolvido em forma de imposto ao Império Romano. Para além disso, havia um transporte sobre mercadorias, uma espécie de portagem. E cada cobrador de impostos ainda colocava uma comissão em cima para ajudar nas suas despesas. Ao ser abordado por Jesus, este homem decide então organizar uma refeição na sua casa e convidar os seus amigos para conhecerem Jesus. E tudo o que era rotulado de aproveitadores estava sentado naquela mesa. Vamos ter a oportunidade de ler esta história na Bíblia. Na realidade, já a lemos hoje de manhã na escola dominical. Podemos ir para Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 9, e vamos ler do versículo 9 até ao versículo 13. Mateus 9, agora do versículo 9 até ao versículo 13. Já todos encontraram? Quando Jesus ia sair dali, viu um homem sentado no posto de cobrança de impostos. O seu nome era Mateus. Jesus chamou: segue-me. Ele levantou-se e foi com Jesus. Jesus estava sentado à mesa em casa de Mateus. E vieram muitos outros cobradores de impostos e mais gente pecadora sentar-se à mesa com ele e os discípulos. Ao verem isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre se senta à mesa com os cobradores de impostos e gente pecadora? Jesus ouviu isso e explicou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significam estas palavras da Escritura. Prefiro a misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu creio que um dos erros que nós cometemos como cristãos é avaliarmos tudo aquilo que nós fazemos na lógica do resultado. Nós transformamos os mandamentos de Jesus em estratégias. E quando essas iniciativas não obtêm os resultados que nós desejamos, nós simplesmente deixamos de praticar. Quando nós olhamos para a hospitalidade, para convidarmos outros para virem à nossa casa, para sentarem connosco à mesa, isto é muito mais do que uma estratégia. É um ato de amor. É um ato de serviço. É importante relembrarmos que a iniciativa de Mateus só teve lugar porque Jesus o chamou primeiro. E Jesus não chama Mateus para que este homem recebesse apenas uma informação, para que este homem recebesse apenas um ensinamento novo que certamente iria transformar a sua vida. Mas Jesus convida este homem para segui-lo. E seguir Jesus não implicava apenas colocar em prática aquilo que Jesus ensinava, mas implicava viver ao lado de Jesus. Não era uma aula por semana, não era um curso intensivo, era comer com Jesus, era viajar com Jesus, era ajudar outros ao lado de Jesus, era ensinar ao lado de Jesus. E nós somos convidados a seguir Jesus e a imitá-lo.
E a forma como Jesus convidava estes homens para entrar na sua vida, a forma como Jesus permitia que estes homens invadissem a sua vida, é um exemplo de hospitalidade. E nós precisamos de seguir este mesmo exemplo. Não era uma estratégia, era uma forma de estar. O que mais me choca, quando dei o exemplo daquele casal que nunca tinha falado com os seus vizinhos, não é este casal em si, mas é o facto de todos nós vivermos assim. Quando eu partilhei com a liderança da igreja o que estava a pensar fazer em relação à minha casa e o sítio onde interinamente iria viver, a primeira reação de um dos elementos da liderança foi: tu vais ficar 2 anos sem praticar hospitalidade? Tu vais ficar 2 anos sem receber pessoas em casa? E eu confesso que em toda a reflexão que nós fizemos com família sobre este passo que nós iríamos dar, tal nunca me passou pela cabeça. Eu estava a pensar no sacrifício de viver numa casa mais pequena. Estava a pensar no sacrifício de viver numa casa talvez com menos condições. Mas o facto de não poder receber pessoas em casa nunca foi colocado em cima da mesa. E só depois daquele alerta é que comecei a pensar neste aspecto com mais seriedade. E hoje converso com a Rosalina, com a minha esposa. E é uma das coisas que mais sentimos saudades, é precisamente convidar pessoas para a nossa casa. Uma das conclusões que tenho chegado, e isso tem-me angustiado, é a ideia de sermos família em Cristo, mas talvez 90% de vocês nunca tiveram a oportunidade de tomar uma refeição connosco, de sentar à nossa mesa. Quando nós éramos mais novos, quando estávamos no início do nosso casamento, eu lembro-me que muitas vezes o Arménio falava connosco e dizia: façam decisões a pensar no outro. Quando vocês comprarem ou arrendarem casa, pensem na igreja. Quando vocês comprarem casa, carro, vocês pensem nas pessoas da igreja, nas pessoas que precisam de leite. Mas a realidade é que a vida vai avançando, o casamento vai avançando e nós vamos fazendo decisões apenas focadas em nós, pensadas em nós. Mateus é abordado por Jesus para caminhar com ele e este homem percebe claramente as implicações deste pedido. Mateus foi convidado para viver uma nova vida. Esta nova vida ao lado de Jesus tinha implicações naquilo que é a sua esfera pessoal, naquilo que era a mudança do seu caráter, naquilo que era a cura das suas emoções, mas também tinha implicações nos seus relacionamentos. E é importante lembrar que somente pessoas com má reputação, com má fama, é que se davam com pessoas como Mateus. A fama de Mateus era algo tão desagradável que somente pessoas com a mesmo tipo de reputação ou com uma reputação pior é que se davam com este homem. E são estas pessoas que Mateus convida para estarem à mesa com Jesus. Ele não tinha amigos melhores, ele não tinha amigos com conversas mais agradáveis. Estas eram as pessoas que ele tinha para apresentar a Jesus. E é interessante porque Jesus não romantiza a situação. E ele esclarece a condição que estas pessoas tinham diante de Deus. Estas pessoas estavam em submissão diante de Deus, estavam doentes por causa da sua insistência em não cumprir os mandamentos de Deus. E Jesus aceita o convite de Mateus porque ele sabia da condição em que aquelas pessoas se encontravam. Quando nós organizamos iniciativas como estas, em que nós convidamos amigos cristãos para sentarem à mesa connosco e com amigos cristãos, como por exemplo os jantares românticos que nós estamos a promover, e só uma ressalva acerca dos jantares românticos, não precisa ser nada muito elaborado, não precisam de servir lagosta nem camarão, pode ser algo bastante simples. Nós levamos os amigos que nós temos. E é natural que nestas conversas surja uma piada de mau gosto, surja um comentário desapropriado.
que surge alguma fricção entre o casal, faz parte daquilo que são os estragos este distanciamento de Deus que cria em nós. Nós não somos perfeitos. Os nossos amigos cristãos não são perfeitos. Os nossos amigos não cristãos não são perfeitos. A diferença é que Deus trabalha nos seus filhos tendo em conta o seu aperfeiçoamento. Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. E por isso Ele está a operar esta remodelação, esta transformação em nós. Mas esta nova vida que Jesus nos convidou a seguir, ela não significa um corte com os nossos amigos que não são cristãos, com os nossos amigos que estão fora da igreja. Os amigos de Mateus continuavam a fazer parte da sua vida. Este episódio desta refeição não foi algo logo imediato ao chamado que Jesus fez a Mateus. Foi algo algum tempo a seguir. E por isso Mateus convida os seus amigos para a mesa. No entanto, em vez dos negócios sujos das aldrabices que normalmente eram servidos com um prato do dia neste tipo de convívios, agora Mateus traz Jesus como seu convidado. Mas enquanto a refeição estava a decorrer, certos comentários desagradáveis fazem-se ouvir. Um grupo de religiosos com quem Jesus já tinha tido alguns problemas antes, por causa das constantes provocações, começam a questionar os seguidores de Jesus. Por que o vosso mestre está sentado à mesa com pessoas de tamanha má fama? Por que o vosso mestre está sentado à mesa com pessoas que têm tão má reputação? Em Portugal temos um ditado que diz: diz-me com quem andas e eu digo-te quem tu és. Naturalmente existe uma identificação com as pessoas com quem nós lidamos. E se Jesus queria pertencer àquilo que era a elite judaica, se queria ser respeitado no meio da nata judaica, ele teria que estar com pessoas de boa reputação. Mas ao dar-se com pessoas de reputação duvidosa, ele ia ser visto como sendo uma dessas pessoas. Tiago, que também escreveu uma carta no Novo Testamento, mais para o final do Novo Testamento, aponta para um problema semelhante. Não se calhar com as mesmas causas, mas na prática o resultado não era assim tão diferente. Os cristãos da altura, para quem Tiago estava a escrever, estavam a dar uma atenção especial aos ricos, aos abastados, aquelas pessoas que tinham muitas posses, em detrimento dos mais vulneráveis. Eles queriam ser identificados com essas pessoas. A lógica era ser hospitaleiro com pessoas que pudessem retribuir de alguma forma. Eu vou convidar esta pessoa para a minha casa porque talvez eu possa ganhar alguma coisa com isso. Mas Jesus diz: quando deres uma festa, convida os pobres. Convida os inválidos, os coxos, os cegos. Assim serás feliz. Porque esses não têm como te recompensar. Mas serás recompensado por Deus na ressurreição dos justos. Uma vereadora na Câmara de Lisboa disse que muitas associações estão a alimentar os sem-abrigo da mesma forma que os pombos estão a ser alimentados. Não existe contacto, não existe uma palavra, existe uma necessidade que é suprida através de uma entrega de uma refeição. E por isso que iniciativas como os jantares comunitários, com os quais alguns aqui da igreja colaboram através de uma organização chamada Serve da City, se um dia quiserem fazer uma experiência, podem falar com a Helena, com o Manuel, com a Vera. Por isso que estes jantares fazem muito mais sentido na ótica de Jesus. Porque quando nós estamos sentados à mesa com uma pessoa carenciada, a comer a mesma comida que ele, a falar dos temas que ele deseja falar, naquele momento existe uma identificação. Naquele momento nós estamos numa relação de igual para igual. Existem pessoas na igreja e fora da igreja a passar por uma situação de vulnerabilidade. Seja pessoas que estão a passar por uma situação de desemprego, seja pessoas que estão com dificuldades no casamento, pessoas que estão com dificuldades em educar os seus filhos.
seja pessoas que acabaram de chegar a Portugal e estão numa fase de adaptação. E criar iniciativas para ajudar os mais vulneráveis é importante. Mas Jesus está a dizer, vai um pouco mais além. Convida estas pessoas para a tua casa. Ouve as suas histórias. Cria uma relação de igual para igual. Reduz a distância. Não tentes proporcionar uma conversa do género eu tenho soluções e tu tens um problema. Estamos habituados a olhar para a hospitalidade como uma estratégia para alcançar algo. Como algo que nós fazemos esporadicamente, ou muitas vezes isso nem sequer é assunto, como foi o meu caso. Mas Jesus deu exemplo de hospitalidade ao permitir que aqueles homens invadissem a sua vida. Não era apenas um almoço, não era apenas um final de semana lá em casa, era uma relação de partilha constante. E por isso, em Jesus, nós temos um modelo de hospitalidade. Não se trata de convidar a pessoa para uma refeição, mas sim para uma relação. Mateus convida os seus amigos que tinha para a sua casa e cria uma oportunidade para que estes convivessem com Jesus, à volta da mesa. E as velhas conversas que provavelmente serviriam de mote para estes convívios foram substituídos pela presença transformadora de Jesus. E por fim, Jesus aceita o convite para tomar uma refeição com pessoas de má reputação, com estes repudiados da sociedade. E acaba por ser identificado com estas pessoas. E deixa-nos um desafio de abrirmos as nossas casas e convidarmos pessoas que não podem retribuir. Nós vamos ter a oportunidade de ter agora um tempo mais introspectivo, onde podemos meditar um pouco acerca destas palavras. Mas gostaria de fazer um tempo introspectivo um pouquinho diferente do comum. Em vez de termos um tempo de silêncio, nós vamos passar uma música. E enquanto esta música está a passar, nas vossas cadeiras vocês têm aqueles papéis dos jantares românticos. E enquanto estamos a ouvir a música, ia pedir o seguinte, ia pedir que nós estivéssemos em oração, a falar com Deus e perguntar a Deus, Deus, qual é a pessoa que tu queres que eu convide para a minha casa? E gostaria que não encarassem isto como um fardo, como mais uma coisa, mas sim como uma resposta que talvez nós vamos ser. E ao passar a música vocês vão perceber o porquê. Eu vou só pedir, se pudessem ajudar, só fechar ali os portões. E depois de fecharmos os portões vamos ter a oportunidade de ouvir esta música. Muito está? Tem várias coisas aí. Vamos então ter a oportunidade de ouvir esta música.